Nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com você a respeito da falta de controle de impulso, principalmente na fala. Isso se tornar uma questão recorrente pode fazer com que você passe em muitos momentos como uma pessoa mentirosa, né? Então essa é uma dúvida que vocês têm. Fica aqui comigo. Olá, eu sou a Lara Dalmeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação para você receber a notificação cada vez que eu postar um vídeo novo por aqui. É uma questão bem importante, então, que eu escuto com bastante frequência, em que muitas vezes eu preciso trabalhar essas questões aí do comportamento mais impulsivo com a pessoa com TDAH. Então, eu vou falar rapidamente o que acaba acontecendo. Então, essa dificuldade de controle de impulso está associado principalmente aos comportamentos hiperativos impulsivos. Então, eu acabo fazendo algumas coisas porque eu não consigo controlar, e uma delas é falar demais. Então eu falo em excesso, né? Falo demais, me coloco em situações às vezes que não são minhas, em assuntos que não me dizem respeito, etc. E uma coisa mais importante ainda, que é comum, que pode acontecer, não são todos, mas que algumas pessoas elas relatam que é muito difícil numa situação social, numa conversa, a pessoa não dar a opinião dela, ou não se expor, ou não falar sobre qualquer assunto. Então assim, pergunto assim pra pessoa, você sente que você precisa expor a sua opinião em todos os momentos? E muitas vezes, né, em muitos casos, as pessoas vão dizer sim. Então aí começam algumas dificuldades. Então assim, se eu tô numa relação social, que pode ser no espaço de trabalho, de estudo, familiar, social, numa festa, enfim. E aí eu tô ali com as pessoas e eu sinto a necessidade de sempre ter uma opinião sobre as situações, isso vai causando um certo desconforto, ou seja, primeiro que em muitos casos as pessoas nem percebem, quando eu pergunto elas até se assustam, é verdade, então eu sempre tenho a necessidade de colocar minha opinião, de falar alguma coisa que eu penso, enfim, ou às vezes de responder, por mais que eu nem saiba, às vezes eu tô ali na conversa, eu me distraí, e aí sinto a necessidade de responder e reagir a uma pergunta, a um silêncio, às vezes fica o silêncio, eu tenho necessidade de responder. E aí o que acontece? Então, todos esses comportamentos estão associados à questão da desatenção, da hiperatividade, da impulsividade, então agitação mental, eu penso muitas coisas, eu preciso dizer de imediato porque depois eu esqueço, ou eu preciso dizer porque aquela situação em silêncio é desconfortante, ou eu preciso dizer porque eu não estava prestando atenção e agora eu preciso voltar na conversa, então eu tenho que falar alguma coisa. Então estão associados aos comportamentos relacionados ao TDAH e aí vão causando prejuízos no dia a dia. Só que pensa o seguinte, isso acontece 1, 2, 10, 20, daqui a um ano, 2 anos, então assim, no desenvolvimento dessa pessoa, né? Então o que acontece? Esse se torna um comportamento recorrente, um comportamento em que eu acabo utilizando com muita frequência. Então acontece no meu trabalho, se a gente vai para uma reunião e aí o meu chefe pergunta alguma coisa que eu não sei, ou que eu não me preparei, que eu não lembro, eu sinto essa necessidade de ter que dar a resposta, eu vou dizer a primeira coisa que vem à minha cabeça. E muitas vezes não foi arquitetado nem nada disso, mas eu tive que responder, eu tenho que responder aquela ação pela essa questão da impulsividade, e aí eu digo qualquer coisa, ou eu digo alguma coisa que muitas vezes não é verdade, ou que eu não sabia. Como é que esse comportamento começa a ser entendido pelas pessoas à sua volta? Que essa pessoa mente com frequência, né? Então que essa pessoa se tornou uma pessoa mentirosa. Então é bem importante. Lara, todo mundo? Claro que não vão ser todas as pessoas, mas isso vai acontecer com parte das pessoas, e a questão é observar assim, você precisa dar resposta para tudo? Você precisa dizer tudo o que você acha? Você tem que dar sua opinião para todas as questões que você vivencia ali no seu dia a dia? Essa é a primeira questão. Não precisa. Só que você precisa ficar atento se você responde, tem que responder imediatamente a qualquer situação ali do dia a dia, né? Então essa é a primeira questão. A segunda questão é, você consegue dizer não sei? Porque tem essa questão importante, né? Então assim, se você disser não sei, como é que seria? Seria um desafio, né? Poder dizer que não sabe, que não viu, que vai se inteirar, que vai pesquisar. Eu sei que é difícil, eu sei principalmente para quem tem uma dificuldade maior de controle de impulso, para quem tem o TDAH associado à ansiedade, mais difícil ainda, mas é bem importante, porque isso vai causar prejuízos sociais, vai causar prejuízo no trabalho, vai prejuízo com o parceiro, com a parceira, com os amigos. Então assim, essa necessidade de responder prontamente, que está associada principalmente às questões da impulsividade, mas não é sozinho, né? Como eu expliquei, de repente está ali, ficou desatento, não prestou atenção, não acompanhou, e para não ficar uma situação ali desconfortável,
desconfortável porque a outra pessoa não perceber que, por exemplo, não estava ouvindo mais, tem a necessidade de responder qualquer coisa. Então tem que ficar atento, tem que ficar muito atento se esse é um comportamento que você já adquiriu e que está muito frequente no seu repertório no dia a dia. Então ele se torna recorrente. Eu falava em situações que eu não conseguia lidar muito bem, que eu tinha maiores dificuldades, mas aí quando eu vou percebendo, eu acabo utilizando cada vez mais esse tipo de comportamento e aí isso vai causando prejuízos importantes e as pessoas à volta começam a perceber. Então aí fica parecendo que a pessoa, né, que é proposital, que quer enganar, e em muitos momentos não é isso, é só por essa dificuldade de não conseguir dizer, não sei, você pode repetir de novo? Eu sei que é um desconforto, porque vocês já fizeram isso, muitos já fizeram isso mais novo e receberam punições, às vezes por isso, ou receberam feedbacks muito negativos, então prefere tentar se proteger um pouquinho e responder prontamente para não precisar responder, para não precisar se expor. Mas fazendo isso de maneira frequente, então respondendo prontamente e principalmente sem ter dimensão, ou conhecimento ou clareza daquilo que a pessoa está perguntando ou daquilo que está se passando naquele momento, também vai causar uma má impressão e as pessoas também podem perceber que você não está falando a verdade, não está sendo coerente ali naquela resposta. Então, primeira coisa, não é todo TDAH que é mentiroso, não são todas as pessoas que vão fazer isso. O que a gente sabe é que essa dificuldade de controlar o impulso da resposta, entender que tem que responder prontamente, que não é uma verdade, não precisa responder prontamente, mas acaba entendendo que esse deveria ser o comportamento adequado, então faz isso repetidas vezes, vai respondendo mesmo sem ter certeza do que está falando, ou não sendo a resposta adequada, ou de fato não sendo a realidade. Isso vai causando um comprometimento e isso vai fazendo com que as pessoas identifiquem uma série de ações que não são condizentes, ou seja, a pessoa falou isso, mas não era bem isso, me deu um dado que não era aquilo, falou um horário e não era aquele, enfim. E aí as pessoas começam a desconfiar e começam a ter essa visão aí mais complicada, inclusive pensando que a pessoa é mentirosa. E assim, algumas pessoas são mentirosas, enfim, mas isso não quer dizer que esteja diretamente relacionado ao TDAH. Muitas pessoas vão mentir e não tem nenhuma questão relacionada ao TDAH e nem outro transtorno, talvez. Mas o que a gente precisa tomar cuidado para quem tem o TDAH e que tem uma dificuldade de controle de impulso, porque esse pode se tornar um comportamento recorrente e isso pode dar a impressão, muitas vezes inadequada, para as pessoas que estão à sua volta, tá bom? Se você tiver dúvida, comenta aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Até a próxima.